Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O dízimo do livro de Malaquias também manda nós, que somos igreja da nova aliança, dar o dízimo ou foi apenas para Israel? Nesse vídeo aqui, vamos ver pelo menos 3, eu posso dizer, mentiras sobre o dízimo de Malaquias usadas por algumas igrejas, pastores e pregadores para forçar você a dar o dízimo. O dízimo de Malaquias não se aplica a nós. Foi escrito para Israel e os sacerdotes, não apenas o dízimo, mas também o livro de Malaquias. Me parece que é no capítulo 1, lá diz para quem foi escrito, para Israel e os sacerdotes. Então vamos ler o livro de Malaquias no capítulo 3 e de acordo com o que vamos lendo, vamos analisando também. Então vamos à primeira questão, ou enganação. Quem não dá o dízimo rouba a Deus. Esta é uma tática usada por alguns pastores para coagir, para forçar a pessoa a dar o dízimo por medo. Vamos ver então aqui o que diz Malaquias sobre este trecho aqui. Capítulo 3, verso 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados. Agora veja, por que me roubais a mim, vós toda a nação? Será se isso aplica a todo mundo? Nós também? Não. Vamos analisar. E vamos por etapa. Para quem Deus disse isso? Somente para Israel? Ou foi para o mundo inteiro? Não. Foi somente para Israel. Veja que disse, por que me roubais a mim, vós toda a nação? Veja que nação está no singular, vós toda a nação. As duas palavras, toda e nação, está no singular, nação, se referindo somente a Israel. Se fosse o mundo inteiro, estaria vós todas as nações. Mas diz nação no singular e não no plural. Somente Israel. Talvez você já tenha ouvido isso por aí, que se você não dar o dízimo, você rouba a Deus e ladrão não entra no céu. Mas é apenas uma forma de amedrontar as pessoas. Desde criança eu escuto isso, mas naquele tempo a teologia não estava tão acessível como está em nossos dias. Muitos livros, muitos PDFs na internet, muitos bons teólogos na internet e tudo mais, né? Bíblias de comentário. Hoje não daria mais para cair na lábia de espertalhões, mas tem pessoas que ainda caem. Vamos à segunda. O devorador é um demônio que devora as finanças daqueles que não dão o dízimo. Verdade ou mentira? Mentira cabeluda e esfarrapada e infundada. Vamos ler o verso 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, fruto da terra, lavoura, e a vide do campo não vos será estéril, vide, videira, vinho, uva, lavoura. Veja que o texto está totalmente relacionado à lavoura e boas colheitas. Deus fez uma promessa para Israel e aquele que desse o dízimo, Deus o livraria das pragas de lavoura, os gafanhotos. Alguns pastores e igrejas espiritualizaram o devorador, o transformando em demônio. E não é. O devorador nada mais é que praga
de lavoura, gafanhotos. Esses pastores dizem assim: se você não der o dízimo, o devorador vai devorar todas as suas finanças porque você rouba a Deus. Mentira, mentira, mentira esfarrapada. O devorador nunca foi demônio, como muitos tentam passar essa imagem. Um pastor ou um pregador que diz que é um demônio, ou é porque ele não conhece a Bíblia, ou então ele usa isso como artimanha para amedrontar as pessoas, ou foi manipulado por líderes que os instrui a falarem isso, porque alguns têm meta a cumprir. Alguns vivem na igreja e outros são cobrados pela sede. Lá na sede, eles sabem quanto a pessoa arrecada, eles sabem quanto a igreja arrecada, quantos membros tem, quantos dão o dízimo, quantos pararam de dar o dízimo, quantos saíram da igreja e tudo mais. Daí os pastores regionais ficam, né, apavorados para fazer a pessoa dar o dízimo. O devorador eram pragas como as de gafanhotos de Joel capítulo 1. Não vou ler, mas está lá. Eu nunca vi até hoje uma pessoa que teve a lavoura destruída por gafanhotos porque não deu o dízimo. O próximo tem que dar o dízimo para ser abençoado, né? A famosa barganha com Deus. Vamos ler o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era um compartimento no templo que não existe mais, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Conforme eu já disse, a promessa está relacionada a boas colheitas. Vamos analisar este trecho do versículo. Veja que diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abastança. Alguns pregadores dizem que se você der o dízimo, Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos. No texto diz, janelas do céu, que se refere à chuva e não a milagres, como alguns dizem nos dias de hoje. Vamos às provas. Gênesis 7, verso 11. Se referindo ao dilúvio, diz que no dilúvio Deus abriu as janelas do céu e caiu chuva sobre a terra. E no capítulo 8, verso 2, diz que as janelas do céu se fecharam e as águas do dilúvio, a chuva, parou. Então veja que o texto está relacionado à lavoura. Deus abrir a janela do céu é fazer chover. Deus fecha a janela do céu, faz parar. Chuva sobre a lavoura. O dízimo era o fruto da colheita, da lavoura. Se fosse hoje, na interpretação desses pastores, seria assim: você dá o dízimo e as janelas do céu se abrem e cai dinheiro e bens materiais sobre você, né? A famosa barganha com Deus, a moeda de troca. Você dá e Deus te dá. Se você não dá, Deus também não dá. Agora o verso 11. No Novo Testamento, a contribuição é voluntária, como Paulo ensinou em 2 Coríntios 9 e verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja que Paulo diz, não com tristeza ou por necessidade. Indica que é algo voluntário. No Velho Testamento era você dar ou se dá mal. No Novo Testamento não é por medo e nem por obrigação, e nem por ameaça de castigo, não é por coação. Veja que Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria.
O princípio que se aplica hoje para ser abençoado é que somos abençoados pela fé e não comprado com dinheiro, né? Uma forma de barganha com Deus, uma moeda de troca. No Novo Testamento não tem valor estipulado. Paulo diz que cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Então deve ser proporcional ao seu ganho e ser dado de boa vontade. No Novo Testamento, nunca, a partir de Atos capítulo 2, onde começa o Novo Testamento, você jamais vai ver uma pessoa dando dízimo ou mandando dar. O que existem por aí é mentiras e especulações em cima de passagem que não tem nada a ver. Então, eu não sou contra o dízimo exatamente em si, embora não exista dízimo no Novo Testamento, mas se for para a igreja, tudo bem, né? Que não enriqueça líderes somente para a igreja, tudo bem, né? Mas não usem o Velho Testamento como base, porque o dízimo da lei não dá base para o Novo Testamento, não tem nada a ver. É isso aí, então, se gostou, dá um joinha, se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.